Estava aqui meditando na palavra desse último coro, né? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Há muitos motivos para nós agradecermos ao Senhor nesta semana, nesses dias, não é? Também bem lembrado pela Jéssica lá, nuvem de gafanhotos. E também essa semana tivemos um ciclone lá no litoral de Santa Catarina, lá Camboriú, naquela região, que achei que fosse mentira, depois eu fui ver, era verdade mesmo. Então, o Senhor tem estendido as suas mãos sobre este país aqui e tem agraciado as nossas vidas com as suas bênçãos. Nós não podemos negar isso, não é? E o Senhor tem visitado a sua casa. O pastor disse muito bem, é muito bom amanhecer, acordar e receber boas notícias. As boas notícias ou as más notícias definem o decorrer do seu dia, definem geralmente como vai ser. E há de se dizer que quando você não está firmado na rocha, há de se dizer quando você não tem certeza da sua salvação, não tem certeza de que com que Deus você anda, as más notícias derrubam o seu dia e você não consegue se levantar, não é? Mas quando você sabe com que Deus você anda, quem é que está do seu lado, em quem você tem crido, as más notícias não podem te derrubar. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós estamos fazendo estudo, a minha sala e a do irmão Éder, classe dos adultos da escola dominical. Bom dia a você que está em casa, que Deus abençoe sua vida. Abre sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8 especificamente. Minha sala e a sala do Éder, classe dos adultos, faz um estudo esse ano sobre o livro de Romanos, e está sendo uma bênção, porque as cartas de Paulo, elas abençoam muito a nossa vida na questão da disciplina, na questão de entender por que algumas coisas acontecem até os dias de hoje, a exemplo das promessas do Senhor, porque alcançam alguns povos, porque outros povos se distanciam das promessas a cada dia. Então as cartas de Paulo, seja aos romanos, seja aos filipenses, seja aos colossenses, as cartas de Paulo, elas nos dão um norte. Na engenharia a gente fala do norte, né, Flávio? Flávio também deve ter estudado essa parte aí, mas o Flávio não é engenheiro civil, eu sou engenheiro civil. Quando a gente vai construir uma residência, a gente olha para o norte. O norte define o lado do sol que você quer colocar a residência, ou pode colocar a residência. Então é muito importante você olhar para o norte. E a gente precisa especificar em planta onde está o norte em relação àquela obra que você faz. Então, as cartas de Paulo nos dão um norte de como seguir, de como caminhar, não é? Numa determinada época também, já na escola dominical, falava dos nortes da nossa vida, e também cartas de Paulo estávamos estudando, já não me lembro mais qual era, mas havia falado sobre as cartas náuticas, não é? Que dão um norte para o navegador caminhar, as cartas de voo que dão um norte para o piloto voar, não é? Os nortes, nós precisamos de norte, nós precisamos de referência. E as cartas de Paulo dá a nós cristãos referências de como ser cristão, como realmente ser cristão. Abra aí, vamos ler o capítulo 9 de Romanos. Amém? Todos encontraram? Amém, glória a Deus. A escolha soberana de Deus é o título da minha Bíblia. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne. Agora versículo 4. São israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja falhado, pois nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, pelo contrário, em Isaque será chamado a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendências de Abraão.
Pois a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um só, Isaque, nosso pai. Contudo, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que, com o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, nem por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Estou no versículo 16. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, ele se compadece de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás, então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem é tu que a Deus replicas? Dirá a coisa formada ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para dar a mesma massa, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. 25. Como diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. No lugar em que lhe foi dito: vós sois meu servo, meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. 27. Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Pois o Senhor executará sobre a sua palavra, sobre a sua terra, completando-a e abreviando-a, como antes disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos deixar a descendência, teríamos sido feitos como Sodoma, e seríamos semelhante a Gomorra. Versículo 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça a alcançaram? Sim, mas a justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. 32. Por quê? Não a buscavam pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nela crer não será confundido. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, tão maravilhosa. Queremos te agradecer pela visitação desta manhã. Queremos te agradecer, Senhor, pelas boas novas que o Senhor tem anunciado às nossas vidas, com os cânticos desta manhã, com os ministérios desta igreja, com o sol que o Senhor nos presenteia por esta manhã, e com esta palavra, Senhor Deus, que ela venha, Senhor, a frutificar, a germinar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Algumas partes deste texto, se você não ficar muito atento, fica difícil de você entender, né? E fazer um link entre um texto com outro. Mas eu fiz um resumo desse texto, então eu queria falar do meu resumo agora, antes que a gente entre nesse estudo deste texto. Antes de mais nada, Paulo escreve aos Romanos num contexto de confusão. Havia uma igreja em Roma, e segundo os estudiosos, aí eu andei pesquisando, era uma igreja com cerca de 70 membros, não mais do que 70 membros. E havia ali gentios e havia ali judeus, e os gentios queriam judaizar, né, o cristianismo daqueles que não eram judeus. Então havia ali gentios e judeus, né?
Os judeus acreditavam nas leis, e os gentios eram pessoas assim meio perdidas, não acreditavam nas leis. E eles estavam assim, né? Os judeus viviam pelas leis de Moisés e queriam judaizar, por serem judeus, judaizar com a lei os gentios. Então Paulo fica sabendo daquilo. Paulo ainda não havia visitado Roma, mas aí Paulo fala assim, resolve escrever aos romanos, né? Para meio que colocar panos quentes ali, resolver uma situação até que ele pudesse ir a Roma. Mais tarde ele vai a Roma, mas aí é outra história, vamos estudar isso mais para frente. Então Paulo, ele começa a querer explicar para o povo de Roma, para o povo cristão daquela igreja, acerca das leis. E aí vem o resumo desse texto, desse capítulo número 9. Então, depois do extraordinário contexto do capítulo número 8, que nós vimos há 2 semanas atrás com o Éder, e aí eu desafio você a olhar, a estudar o capítulo número 8 também. No capítulo 9, Paulo se entristece com os israelitas. Então ele começa escrevendo a carta dizendo assim, nós acabamos de ler: estou muito triste e com muita dor no meu coração. Imagina, Paulo estava chamando a atenção do povo de Israel. E aí ele diz assim, estou muito triste, estou com profunda tristeza, profunda dor no meu coração. E a sua tristeza é pela negligência deles em relação à salvação. Os israelitas tinham tudo para acreditarem no Messias. Olha o que diz Paulo aqui, ó. Vocês são israelitas e por isso têm a vantagem da adoção, da glória, das alianças, da legislação, do culto, das promessas, dos patriarcas e da descendência de Cristo. Olha quem era o povo de Israel, povo escolhido. O povo escolhido de Israel tinha essas vantagens e estavam vivendo longe da vontade do Senhor, da crença da vontade do Senhor. Então Paulo está triste. Paulo está triste e chama a atenção dos judeus romanos, dizendo assim, ó: vocês são israelitas, vocês têm a vantagem da adoção, da glória, das alianças, da legislação, do culto, das promessas, dos patriarcas e da descendência de Cristo. Não é o que todo mundo gostaria de ser, pertencente ao grupo daqueles, vamos chamar assim, permita-me, da elite. Quando a gente fala que ser cristão, é bom ser chamado, é bom estar no grupo da elite, não é? Porque você já está ganhando, já está em vantagens, e era isso que Paulo estava falando, há vantagens do seu lado, do nosso lado aqui, há vantagens. E Paulo começa assim, ó: patriarcas da descendência de Cristo, então por que vocês são incrédulos? Com tantas vantagens, com tanta evidência, por que vocês são incrédulos, ó povos israelitas? Acontece que o povo de Israel, ele continuava confiando puramente na linhagem carnal. O povo de Israel continuava acreditando e vivendo na linhagem carnal. Mas Paulo continua falando assim, que nem todos os descendentes de Abraão são filhos da promessa. Afinal, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Esse é o título da nossa lição. Deus, a escolha soberana de Deus. Então, nem todos que são filhos de Abraão são filhos da promessa. Afinal, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, sejam ou não descendentes de Abraão. E aí, o texto continua falando assim como o oleiro, ele tem a condição, a autoridade sobre o barro, ele define o que ele quer fazer no barro. Se ele quer fazer um vaso para honra, um vaso para desonra, o oleiro decide que tipo de barro ele quer fazer, não é? Ele molda o barro. Assim é Deus. Deus decide o que Ele quer fazer com a nossa vida. Então, Deus dá forma como Ele quer a nós. Igualmente, Deus pode fazer o que quiser conosco, e Ele é o oleiro divino e nós somos o barro em suas mãos. Além disso, Paulo também enfatiza enfatiza algumas coisas sobre o chamado aos israelitas, e também destaca a rejeição dos judeus. Foi um discurso muito duro.
Paulo estava completamente triste, completamente transtornado perplexo. Não cabia na memória de Paulo como que um povo com tanta vantagem desprezava um ensinamento tão genuíno, que era acerca do Messias. Infelizmente, poucos israelitas abraçaram a justiça da fé e preferiram confiar na sua própria justiça, esquecendo que as justiças nossas são como trapos de panos sujos, imundos. O que a gente decide que é correto é errado. O que a gente decide que é correto, se não está baseado na Bíblia, está errado. Mesmo sendo para a sua casa, está errado. Se não está nos caminhos do Senhor, está errado. Então, às vezes nós ficamos assim, desprezamos a justiça de Deus, criamos as nossas próprias justiças. O que eu quero dizer? Criamos as nossas próprias regras, não é? Criamos os nossos métodos de avaliação, os nossos métodos de cumprimento da palavra do Senhor. Ou seja, a Bíblia diz uma coisa e eu tracei que tem que ser um pouquinho diferente. Vou arrumando saidinhas, jeitinhos para satisfazer a Deus, mas me satisfazer. Então, infelizmente, poucos abraçaram a justiça e preferiram confiar na sua própria justiça, esquecendo que nossas justiças são como trapos, como eu disse aqui. Paulo estava completamente transtornado com isso, e escreve aos Romanos dizendo exatamente isso. Como pode? Como pode? Olha só as evidências que vocês têm aqui, Vocês são israelitas. Primeiro, povo separado. Depois, tem a vantagem da adoção, da glória, das alianças, da legislação, do culto, das promessas, dos patriarcas e da descendência de Cristo. É muita vantagem. Nós temos muita vantagem. Muita vantagem. E o que acontece aqui? Duas coisas bastante interessantes para se destacar aqui, Primeiro, o amor de Deus é sem limite. Deus é paciente, oferece salvação a qualquer um que quer ser salvo. Sabe que, às vezes nós não entendemos, por que os judeus são judeus, é um povo escolhido, e não aceita Jesus como o Messias, não é? Pararam para pensar nisso? Como pode um povo tão abençoado? Israel tem cerca de 60, 70 anos, é um país muito abençoado. Israel é um país novo, ele se formou novo, recentemente, é um país que não tem mais de 70 anos. Em Israel, eu não sei se vocês sabem, mas lá não tem água pura, água potável, é só água do mar. Mas é um país que tem uma tecnologia para dessalinização da água que quer ser copiada pelo mundo inteiro. Em Israel não tem água potável, porém eles conseguem transformar a água do mar salgada em água pura, água potável. É um país pequeno e é um país que tudo que se planta dá. Entre no Google quando você puder. Em Israel tem as maiores vinícolas, não vinícolas de produção de vinho, mas eu falo assim, as parreiras, plantações de uva, plantações de tudo quanto é tipo de fruta que você imaginar, terra boa, terra fértil, e não tem água. Olha, que interessante, como pode ser tão abençoado desse jeito? Promessa de Deus que esse povo despreza desde o início. E até hoje eles não acreditam que Jesus é o Messias. Por quê? Sabe o que os israelitas pensavam? Que o Messias viria forte, bonitão, robusto, não é? E que livraria eles, principalmente do jugo dos romanos. E Jesus não veio assim. Por isso eles não acreditam que Jesus era o Messias, é o Messias. Então, o povo israelita, descendente dos patriarcas, descendente de Deus, promessa sobre a vida deles, ainda não aceitam a vinda do Senhor. E nós hoje? Sabe que às vezes a gente, assim como Paulo escreve, aos romanos, advertindo a eles da vantagem que eles têm e do desprezo que eles têm dado às coisas, às promessas de Deus, e por conta disso, a promessa é para o povo de Israel, era para os israelitas, mas o povo desprezou. Então, sabe o que Deus fez? Deus fez assim,
então eu dou a minha glória a quem eu quiser, dou a minha graça a quem eu quiser. Todo aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, e aí entrará no céu comigo, né? Toma sua cruz e segue-me. Ou seja, todo aquele, sem exceção. Então quer dizer, você tem a vantagem de pertencer à graça e não a recebe. Então Deus faz assim: então a partir de hoje eu abro a minha graça para qualquer um que me aceitar. E aí, é o que ele diz aqui: você não precisa ser descendente de Abraão para ser filho da promessa, mas é para qualquer um hoje. O amor de Deus se estendeu a todos, exatamente por causa da incredulidade. Então o povo de Israel se afastou das graças, das bênçãos de Deus, por não acreditar que Jesus é o Messias. E aí vivem até hoje, são abençoados, um povo extremamente abençoado, um país extremamente abençoado, porém, um país extremamente respeitado. Eu morei nos Estados Unidos há algum tempo, muitos de vocês aqui sabem, e nos principais aeroportos dos Estados Unidos tem uma sinagoga, para o povo judeu adorar a Deus, entrar nos aeroportos e adorar a Deus. Sinagoga. Não poderia ter uma igreja batista para um país 99% cristão? Mas nos aeroportos não existem igrejas batistas, não existem capelas, existem sinagogas, de tanto judeu que tem nos Estados Unidos. Judeu a rodo. Há cidades que é composta extremamente por judeus, e eles são bastante organizados. É um povo rico, é um povo organizado, é um povo que você vê que é um povo separado, é um povo diferente, é um povo próspero, fértil. E nós? Sabe o que acontece? Nós também somos descendência de Cristo, nós também somos filhos de Abraão, nós também somos descendentes, nós somos herdeiros, somos filhos da adoção, nós também somos conhecedores dos patriotas, aqueles que fundaram. Nós também somos herdeiros da promessa. E às vezes fazemos como o povo judeu, às vezes nós desprezamos as bênçãos do Senhor. Sabe por quê? Porque assim como o povo judeu quis se fundar na sua própria justiça, a gente também faz a mesma coisa. Ou seja, meu pai já é cristão há 80 anos, eu não preciso da igreja, já ganhei da graça também. Eu fui à igreja a minha vida inteira, já me batizei, então não preciso estar mais... A gente vai criando as nossas justiças, vocês entendem isso? A gente vai criando os nossos métodos de achar que está agradando a Deus, mas porém nós estamos agradando as nossas vontades, não é? E Paulo está escrevendo hoje para vocês aqui, está escrevendo para mim: não basta. O que Paulo está dizendo para mim hoje é: não basta. Não pense que porque você se batizou há 30 anos atrás e conhece os caminhos do Senhor, está tudo tranquilo. Não pense, porque Deus tem derramado da sua graça àquele que o busca continuamente, aquele que o busca todo instante, a tempo e fora de tempo, aquele que o busca cego. Sabe quando uma pessoa está desesperada e ela se entrega a Deus e busca Ele cegamente e vem à igreja todos os dias, mesmo com Covid, sem Covid, e resolve estar nos caminhos do Senhor? A esse Deus derrama da sua graça. E aquele que acha que porque tem 70 anos de idade, dos quais 55 estão dentro da igreja, e ele acha que pode falhar, se acomodar, ele acha que ele está tranquilo, está errando. Às vezes você é filho de pastor e pensa: porque meu pai e minha mãe são pastores, eu não preciso. Às vezes porque você é esposa de um cristão e pensa: porque meu marido vai à igreja todo domingo, eu não preciso. Às vezes porque você é marido de uma esposa cristã e porque ela está na igreja todo o tempo, você pensa: eu não preciso. Às vezes porque você é filho de cristãos e é jovem e pensa: porque meus pais vão à igreja, têm cargo na igreja, estão no ministério da igreja, eu não preciso. Cuidado, Deus derrama a bênção dele a quem Ele quer. E eu quero fazer você pensar numa situação assim, se Deus derrama a bênção dele a quem Ele quer, está aqui, versículo 16: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor,
quem creu na nossa pregação, de sorte que a fé vem pelo que eu ouvi, e o ouvir, desculpa, eu estava lendo o capítulo 9, capítulo 10, assim, não depende, assim, pois não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o teu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, ele se compadece de quem quer, e endurece a quem quer. Ou seja, é Deus quem decide. Não é porque você é filho de Abraão que você é filho da promessa. Não é porque você conhece ao Senhor que você está tranquilinho. Não é porque você foi batizado que você está tranquilinho. O Senhor se compadece de quem Ele quer. Mas eu fui batizado. Tem uma questão aí, né? Tem uma questão aí. Mas eu fui batizado. E se eu fui batizado, eu estou salvo. Não vou entrar nessa questão. Se por ter sido batizado você será salvo ou não. Não vou entrar nessa questão. Só vou dizer para você o seguinte, que eu prefiro pensar que só por ter sido batizado não serei salvo. Prefiro pensar. Não estou dizendo que eu não serei salvo, e também não estou concordando com quem diz que será salvo. Eu só prefiro pensar que eu não vou herdar a vida eterna só por ser batizado, porque a minha vida ela tem que estar constantemente nas mãos do Senhor. Eu tenho que estar fazendo constantemente as coisas que o Senhor quer, porque senão não era Ele que ia decidir a quem quer, Ele gostaria de dar a graça dele. Eu já teria conquistado essa graça. Já me batizei, conquistei a graça, é minha, a salvação é minha, está garantida. Comprei o passaporte, já era. Então é mentira o que está falando aqui, mas Ele dá a graça dele a quem Ele quer. Não estou fazendo você pensar outra coisa, só estou fazendo você pensar que é prudente que você pense que só por ser filho de pastor, ou ter sido agraciado há 40 anos atrás com o batismo, ou estar na igreja hoje, amanhã você não precisa estar. Eu posso faltar 2 domingos que eu não vou fazer falta? Talvez você não faça falta para a igreja, você vai fazer falta para Deus. Vocês entenderam que essa situação, esse modo conforto que nós constantemente vivemos na nossa vida, ele é perigoso? Ele é perigoso. A todo tempo Deus está escolhendo dar a graça dele a quem Ele quer, e não aquele que nasceu de Abraão. E é o que diz o texto, Paulo está falando aos Romanos. Não é porque você nasceu do Abraão que é filho da promessa. Não é assim. Era para ser assim, você recusou. Então Deus escolheu dar a graça dele a quem Ele quer. Então vamos lá. Para quem Deus quer dar a graça? Bem estupidamente falando, você é Deus. Você é Deus. Não quero fazer você pensar que você seja Deus, mas se você fosse Deus, pense no coração de Deus. Para quem você daria a graça? Hoje. Está fácil de entender, não está? Eu daria a graça para aquele que me busca, aquele que está nos meus caminhos, aquele que é soldado meu, aquele que anuncia o Evangelho, aquele que está à frente, aquele que não se importa, aquele que deixou tudo e veio para os meus caminhos, aquele que está falando a tempo e fora de tempo, aquele que está falando na faculdade, aquele que está falando no trabalho. A esse eu darei a minha graça, a esse eu me comprazerei nele. Meu português errado, eu me comprazo, esse é meu filho em quem eu me comprazo, é isso que eu quero dizer. Ou seja, a todo instante nós devemos estar ligados. Há 3 semanas atrás falei sobre as leis, aqui capítulo 9 de Romanos, e falava que por que das leis? Paulo explicando aos romanos, por que das leis? Porque tem gente que precisa das leis, e as leis são boas, justa e santa. Está em Romanos capítulo 7, você pode ver. Então as leis não são erradas. Essa coisa de, mas a tal igreja vive da lei, deixa ela viver da lei, a lei é para isso. Mas Paulo está falando aqui no capítulo 7 que se você precisa da lei, maravilha, siga a lei, ela é boa, santa e justa. Mas se você não precisa da lei mais, como eu não preciso da lei, Paulo está falando aqui, que bom, você já ultrapassou um nível no seu game, o game do cristianismo, não precisa mais da lei. E aí eu dei um exemplo. Andamos a 120 por hora, que é a velocidade máxima na rodovia dos Bandeirantes. Acho que todo mundo conhece a rodovia dos Bandeirantes. Ali é o limite máximo de velocidade. Então estamos a lei, não é? Não é a lei, 120 por hora. Quando você não vive mais na lei, você não precisa
toda hora está olhando no velocímetro. Não precisa. Você já sabe que 120 por hora, mantém ali mais ou menos, você está dentro da lei. Mas eu também disse assim que é perigoso andar abaixo da lei. Existem regras no Brasil para abaixo, limites abaixo da velocidade. E aí eu dizia assim que aqui em São Paulo, para uma estrada com limite máximo de 120, o limite mínimo é 90. Por isso os caminhões andam a 90. Abaixo desse limite, você está colocando em risco a sua vida e a de outras pessoas. Então tem um limite mínimo e tem um limite máximo. Na vida do cristão é igualzinho. Não estou relembrando a pregação, a mensagem de 3 semanas atrás, mas eu quero dizer igualzinho. Tem gente que anda, tem gente que pensa assim, ó, dentro da igreja, eu estou pertinho do limite mínimo, 90 por hora. O máximo é 120, para máximo eu não posso ir. Estou pertinho estou dentro da margem de erro dos 90 por hora. E não está, já está 85 ou 80 há muito tempo. Acha que ainda está fazendo a vontade de Deus e não está. Está a 85 há muito tempo. Está a 70 km por hora. Está correndo um risco gravíssimo de se acidentar e de acidentar outros. Então, é o que acontece na vida dos judeus aqui. Estavam desprezando. Achavam que por serem descendentes, por terem todas essas vantagens, estavam dentro dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor veio, mandou o seu Filho para tirar o povo daquela escravidão da lei, não é? E para receber da graça de ser chamado amigo de Deus. E o povo estava desprezando isso. E hoje, nós estamos desprezando isso ou não? Nós, eu, você que está aí em casa, estamos desprezando? Está tudo bem com a nossa vida? Tudo tranquilinho? Está tudo tranquilinho? Está fazendo as vontades do Senhor? Lembre-se, o pouco que você está fazendo pode ser muito, como muito que você pode estar fazendo pode ser pouco. Você tem que tomar atitudes, você e eu temos que tomar atitude nesses dias. Já estou acabando. Essas atitudes têm determinado para Deus quem somos nós diante do seu ministério, diante do seu exército. E eu gosto muito de uma frase de um pastor, amigo meu nos Estados Unidos, que diz assim: você tem controle sobre as suas atitudes, mas você não tem controle sobre as consequências das suas atitudes. Ou seja, você é quem decide o que vai fazer, mas você não decide quais as consequências do que você vai fazer. Eu amanhã cedo vou roubar um banco. Eu decido a que horas eu vou sair da minha casa, que tipo de arma eu vou usar, se eu vou não atirar nas pessoas, se eu vou aterrorizar, se eu vou apavorar, quantos carros vão lá, quantas pessoas eu vou chamar, eu decido. Mas eu não tenho controle das consequências. Não sei quantas pessoas vão estar lá. Não sei se eu vou precisar atirar em alguém. Não sei se algum segurança vai revidar. Não sei se vai aparecer um carro da polícia e vai atirar. Eu não sei de nada das consequências. Eu só tenho controle sobre as minhas atitudes, mas das consequências dela eu não tenho. Eu gosto dessa frase, porque ela me ensina que para cada atitude que eu tomo há uma consequência. E eu conheço a atitude e não conheço a consequência. Então, que lado que nós estamos? Nós estamos do lado do modo conforto dos judeus? Ou estamos querendo buscar a graça de Deus? Queremos que quando Ele decidir derramar da sua graça, a quem Ele quiser, e não só aqueles que são filhos, e por consequência de serem filhos, de serem descendentes dos patriarcas, não é? Essas gerações todas que nós conhecemos eram descendentes dos patriarcas, que fulano gerou, que gerou a fulano, até chegar na descendência de Jesus, Davi e Jesus. Ou seja, e daí somos nós, né? Nós somos conhecedores. Então, que lado nós estamos? O lado do que só por ter sido batizados, conhecedores, estarmos aqui hoje, ou ter estado desde o início do ano aqui, ou nos últimos 3, 4, 5 anos, ter estado na igreja, nós estamos debaixo da graça do Senhor ou não? Lembrando, o Senhor conhece o nosso coração, né? O Senhor conhece o nosso coração. Provérbios 17, versículo 3. O crisol prova a prata, o forno prova o ouro e Deus prova os corações. Primeiro versículo que eu decorei na minha vida é isso. Então o Senhor está olhando para o nosso coração. Está olhando para o nosso coração. E o que eu quero para a minha vida e quero para a sua vida é que você esteja pronto para merecer a graça de Deus. E que o Senhor esteja pensando assim, nesse momento assim, vou abençoar 100 pessoas hoje em Hortolândia. Eu quero ser um desses 100.
Porque eu tenho certeza que aquele que o Senhor, dos 100 que o Senhor quiser abençoar, vão ser aqueles que estão fazendo as coisas, abençoando, livre dos seus desejos, livre das suas concupiscências, livre dos seus pecados, ou se santificando, trabalhando na casa do Senhor, não é? Nós ainda podemos abrir a igreja. Já pararam para pensar se algum dia nós não podemos abrir mais? Não quero nem pensar nisso. Mas se um dia nós não podemos abrir mais, é outra coisa. Mas hoje nós podemos. Então, onde estão as pessoas? É isso mesmo. Eu não canso de falar, não vou cansar de falar isso. Só porque você tem 60 anos de igreja, você que está me ouvindo, tem 60 anos de... Aliás, se você tem 60 anos de igreja, de fato você não pode estar aqui. Você está no grupo de risco. Desculpa aí, meu irmão. Mas se você tem só 20 anos de igreja, por consequência, 35, 40 anos, o que você está fazendo na tua casa? O que você está fazendo na tua casa? Pode estar aqui, está preparadinho aqui, tem até um pisante lá para você limpar os seus pés, coisa mais linda, a igreja está toda preparada, as pessoas estão aqui de máscara, prudentemente. Toma postura, esteja debaixo da graça do Senhor, e no mais que o Senhor abençoe a sua vida, a minha vida, e que nós não possamos ser judeus nessa essência do conformismo, mas judeus de tomar posse que somos escolhidos, e por ser escolhidos eu tenho que fazer a vontade de Deus o tempo todo, merecer a graça de Deus, já que eu não a mereço, ela é imerecida, eu tenho que pensar que por mais que eu faça para o Senhor, alguma coisa sobe para mim, não é? Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e que esse domingo seja na presença do Senhor. Glória a Deus, amém? Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal, Igreja Batista da Esperança em Hortolândia, e ative o nosso sininho, e dê um like, e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.